Descendo um pouco mais. Declaração de variável é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, tá? A declaração de variável no Kotlin, ela é um pouco diferente do que é em outras linguagens, tá? Principalmente muito diferente do que é no Java. Por quê? Porque a gente tem duas formas de declarar variável apenas. A gente declara ela como val ou como var, tá? Como val, ela não é uma variável, na verdade, ela é uma constante, ela não pode mais ser alterada. E como var, ela pode ser alterada, é sim uma variável, tá? E aí vocês devem estar se perguntando aqui, mas pô, como é que eu faço então? Por que eu não uso sempre var? Por que eu não dou sempre a possibilidade da minha variável ser alterada? E se eu não precisar, eu não altero? Eu vou perguntar para vocês agora, tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram. E se alguém quer me dizer, quer chutar, quer me dar uma dica aí, por que a gente tem que declarar a variável como val, tá? Como constante, se eu não pretendo alterá-la, se ela é só um valor de referência, ou como var, né, como variável realmente podendo ser alterada, se eu precisar alterar ela ao longo do meu aplicativo. Por que eu preciso diferenciar isso? Por que eu não posso declarar sempre ela como variável? Alguém sabe me dizer aí? Manda aí no chat para mim, ou no YouTube, ou no Instagram, enquanto eu sirvo aqui mais uma cuia para mim. Meu amigo Henrique aí é gaúcho, esse é gaúcho de verdade. Não sei se ele está tomando o chimarrão dele lá enquanto assiste a live, mas eu tô com o meu aqui. E aí? Ninguém sabe me dizer o porquê dessa necessidade de eu declarar a variável como val, como constante, e não declarar logo como var, podendo alterar a qualquer momento, se eu não precisar ou não alterar? Bom, vamos lá. Basicamente a alocação de memória, tá? Se eu declarar uma constante, né, eu declarar ela não podendo ser alterado, o que vai acontecer? A minha aplicação vai alocar menos memória para aquela variável, tá? Por quê? Porque minha aplicação vai considerar que ela não precisa de mais espaço, que ela não precisa mudar o tipo dela, que ela vai ter aquele tipo definitivamente. Então, com isso, eu otimizo o processamento do meu aplicativo, otimizo a utilização de memória dele, beleza? Então, o var, o val, no Kotlin, tá? Eu não declaro o tipo, eu declaro apenas se ela é constante ou variável, se ela é val ou var, tá? Para que haja essa manipulação da melhor forma possível da memória. E aí, tem um detalhe, vocês devem estar pensando assim, pô, então em Kotlin a gente não tem uma variável tipada, ela é uma variável que ela é fracamente tipada, né? A gente costuma usar o termo fortemente tipada para uma variável Java, por exemplo. Não é bem assim. No Kotlin, a variável também ela é fortemente tipada. Só que o que acontece? Eu não preciso dizer isso duas vezes. E como assim duas vezes? Eu não preciso dizer isso na criação da variável e depois quando eu for definir um valor para ela. Tá? O simples fato de eu criar a variável, eu estou deixando ela ali disponível para ser utilizada. E aí, quando eu for utilizar essa variável propriamente dita, quando eu for colocar lá dentro dela um valor, aí sim a minha linguagem, né, o Kotlin, vai determinar qual é o tipo dela. Se é string, se é inteira, se é booleano, se é float, se é um ponto flutuante. Então, a variável no Kotlin, ela é sim fortemente tipada, tá? Só que a linguagem, essa já é uma característica muito importante da linguagem, tá? Eu vou citar isso aqui nesse primeiro ponto, dos 5 que eu vou falar, é uma linguagem muito prática. Então eu não preciso dizer que eu estou criando uma string e depois colocar uma string dentro daquela variável, tá? Eu apenas crio a variável ou a constante e quando eu colocar o valor lá dentro, a partir daquele momento, aquele valor vai assumir o tipo da variável e eu não posso mais alterar. Tá? Se eu declarei ali uma variável e botei um valor textual nela, tá? Botei uma string, a partir daquele momento, aquela variável ela passa a ser uma string. Eu não vou mais poder alterá-la para inteiro, por exemplo. Tá? Então ela é sim fortemente tipada, porém a linguagem facilita muito a nossa vida. A gente não precisa ficar refazendo ou reescrevendo, tá? É uma coisa que eu posso fazer uma vez só.